Você pode estar saudável agora, mas há doenças que não perdoam. Elas destroem seu corpo de dentro para fora. E quando aparecem, o medo toma conta não só do paciente, mas de toda a humanidade. Hoje, você vai conhecer algumas das doenças mais assustadoras que já existiram. Começamos com uma das mais letais da era moderna: Ebola. Imagine um vírus que invade seu corpo silenciosamente e, em poucos dias, transforma você numa máquina de sangrar. Ele não se contenta apenas em matar, ele faz isso de forma cruel, dolorosa, sangrenta. O Ebola é um vírus pertencente à família Filoviridae. Foi identificado pela primeira vez em 1976, perto do rio Ebola, na atual República Democrática do Congo. Desde então, provocou surtos esporádicos, mas extremamente letais, em regiões da África subsaariana. A transmissão é rápida e eficiente. Basta o contato com sangue, suor, vômito, fezes ou até lágrimas de uma pessoa infectada. Não é necessário um corte visível. Um simples toque numa superfície contaminada pode ser suficiente. Os sintomas começam de forma parecida com uma gripe forte: febre alta, dor de cabeça, dores musculares. Mas logo evoluem para vômitos intensos, diarreia, hemorragias internas e externas, manchas roxas na pele, sangramento pelo nariz, pelos olhos, pela boca. O corpo humano começa a colapsar. O fígado e os rins falham. Os vasos sanguíneos se rompem. O paciente entra em choque. Em surtos anteriores, a taxa de mortalidade chegou a 90%. Em 2014, um dos piores surtos já registrados causou o colapso de sistemas de saúde inteiros na África Ocidental. Médicos e enfermeiros morreram cuidando de seus pacientes. Cidades foram isoladas. Corpos começaram a ser deixados nas ruas. O medo se espalhou mais rápido do que o vírus. O Ebola é, até hoje, um dos maiores pesadelos da medicina moderna. Não apenas pela taxa de mortalidade, mas pela maneira como destrói o corpo humano e desestabiliza sociedades inteiras. Mas se o Ebola é o terror da era contemporânea, no passado houve uma doença que reescreveu o destino da humanidade: a peste negra. Século XIV, Europa medieval. As ruas estão cobertas de cadáveres. O cheiro da morte está no ar. Os sinos das igrejas tocam sem parar, anunciando mais um morto. A peste chegou. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas infectadas, geralmente transportadas por ratos. Quando um rato morria, a pulga saltava para o próximo hospedeiro, um ser humano. E então o horror começava. Os primeiros sintomas surgiam em questão de dias: febre altíssima, calafrios, dores pelo corpo. Mas o sinal mais marcante eram os bubões, inchaços gigantescos e dolorosos nos gânglios linfáticos, principalmente nas axilas, virilha e pescoço. Eles ficavam escuros, roxos, podres. Daí o nome peste negra. Nos casos mais graves, a bactéria chegava ao pulmão e se tornava ainda mais mortal. A pessoa começava a tossir sangue, espalhando a doença pelo ar. A peste se tornava pneumônica, extremamente contagiosa, com um índice de mortalidade altíssimo. A Europa inteira entrou em colapso. Entre 1347 e 1351, cerca de 1/3 da população europeia morreu. Estima-se que entre 75 a 200 milhões de pessoas tenham perdido a vida em todo o mundo. As pessoas abandonavam seus familiares. Os padres se recusavam a dar a extrema unção. Médicos usavam roupas bizarras com máscaras em formato de bico de pássaro, recheadas de ervas, acreditando que aquilo os protegeria do ar corrompido. A peste negra não foi apenas uma doença, foi um trauma coletivo. Ela alterou a economia, a religião, a cultura e até a arquitetura das cidades. E mesmo hoje, séculos depois, o nome ainda causa calafrios. A próxima doença tem um nome simples, mas por trás dele se esconde um dos vírus mais cruéis que existem: raiva. Tudo pode começar com uma simples mordida de cachorro, ou de um morcego,
Às vezes, o ferimento nem parece grave. A pessoa limpa, faz um curativo e segue a vida normalmente. Dias ou semanas depois, os primeiros sinais aparecem. E aí, é tarde demais. A raiva é causada por um vírus da família Rhabdoviridae e afeta diretamente o sistema nervoso central. Após a infecção, o vírus sobe pelos nervos periféricos até o cérebro. Quando os sintomas surgem, a morte é praticamente certa. Quase 100% dos casos de raiva sintomática terminam em óbito. É uma das doenças mais letais do planeta. Os sintomas começam de forma sutil: ansiedade, irritabilidade, febre, mas logo evoluem para algo terrível. O paciente passa a ter espasmos musculares, alucinações, comportamentos agressivos. E então vem um sintoma que parece saído de um filme de terror: a hidrofobia. A pessoa desenvolve um pavor irracional de água. O simples ato de tentar beber provoca espasmos violentos. Até mesmo engolir a saliva se torna uma tortura. O paciente entra em um estado de delírio, com convulsões constantes, até que entra em coma e morre por falência respiratória ou cardíaca. A raiva é evitável com uma vacina, mas se o tratamento não for iniciado imediatamente após o contato com o vírus, não há mais nada que possa ser feito. Em países com pouco acesso à saúde, milhares de pessoas ainda morrem de raiva todos os anos. É uma doença antiga, conhecida há milênios, mas que continua matando silenciosamente até hoje. Se você chegou até aqui, é porque gosta de conhecer os mistérios e horrores do nosso mundo, e ainda tem muito mais por vir. Então se inscreva no canal Dossiê do Universo, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada pelo lado sombrio da existência. Imagine estar totalmente consciente. Seu cérebro funcionando normalmente, seus pensamentos intactos. Mas, pouco a pouco, seu corpo para de responder. Você perde os movimentos dos braços, das pernas, depois a fala, a deglutição e, por fim, a respiração. Esse é o terror silencioso da esclerose lateral amiotrófica, a temida ELA. A ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva. Ela atinge os neurônios motores, as células responsáveis por transmitir os comandos do cérebro para os músculos. Quando esses neurônios morrem, o corpo começa a desligar, parte por parte. No início, os sintomas parecem pequenos: uma fraqueza em um dos braços, dificuldade para segurar objetos, tropeços inexplicáveis. Mas, com o passar dos meses, a perda de força se espalha. O paciente começa a ter dificuldade para falar, para engolir, para respirar. Os músculos vão atrofiando e o corpo se torna imóvel. O mais cruel? A mente permanece lúcida. A pessoa está viva, consciente, presa dentro de um corpo que não responde mais. Um prisioneiro dentro de si mesmo. Stephen Hawking foi o caso mais famoso de ELA. Diagnosticado aos 21 anos, ele superou todas as expectativas médicas ao viver até os 76. Mas sua trajetória foi marcada por uma progressiva perda de movimentos, até depender de uma cadeira de rodas e um sintetizador de voz para se comunicar com o mundo. Não existe cura para ela, apenas tratamentos paliativos para retardar o avanço da doença e aliviar o sofrimento. A maioria dos pacientes sobrevive entre 3 a 5 anos após o diagnóstico. Alguns, como Hawking, vivem por décadas, mas todos enfrentam uma dura batalha contra o inimigo invisível que os consome lentamente. Mas, se a ela aprisiona o corpo com a mente desperta, a próxima doença atinge o que há de mais essencial para a vida: o sono. A insônia familiar fatal é tão rara que parece ficção, mas é real e devastadora. Essa condição é causada por uma mutação genética no gene PRNP, o mesmo relacionado a doenças por prions, como a de Creutzfeldt-Jakob. Ela atinge diretamente o tálamo, uma região do cérebro responsável por regular o ciclo do sono. A doença, como o nome indica, é hereditária, passada de geração em geração. Em algum momento da vida, geralmente entre os 30 e 60 anos, o gene defeituoso é ativado. E aí, começa o pesadelo.
O primeiro sintoma é a insônia, mas não é uma simples dificuldade para dormir. É uma incapacidade completa e progressiva. O corpo não consegue entrar em sono profundo. O cérebro permanece em estado de vigília constante. Nas primeiras semanas, o paciente sente fadiga, irritação, confusão mental. Em seguida, começam as alucinações, tremores, suores excessivos e contrações musculares involuntárias. Depois, a fala se torna arrastada, os olhos vidrados, a coordenação motora é perdida. Em pouco tempo, o cérebro entra em colapso. O paciente entra num estado de vigília perpétua, um zumbi vivo, até que, inevitavelmente, ocorre a morte. Não existe cura, nem tratamento eficaz. O mais angustiante é que muitos pacientes têm plena consciência do que está acontecendo. Sabem que herdaram a mutação, sabem o que vão enfrentar, sabem como termina. Famílias marcadas por essa mutação vivem com medo. Cada filho que nasce carrega 50% de chance de herdar o gene. É um terror genético silencioso que pode permanecer adormecido por décadas, até se manifestar e consumir tudo. A insônia familiar fatal é uma das doenças mais cruéis que a genética humana já revelou. Ela tira o sono, a sanidade, a dignidade e a vida.